você, tudo bem? Espero que sim. Passando por aqui para fazer mais uma abordagem, e eu vou dar sequência aqui a um assunto que tem sido a pauta da nossa interatividade aqui no YouTube. As notícias mais, digamos que interessantes na minha concepção, são essa notícia, né? Na verdade são duas notícias, mas contextualizam uma notícia só. Montenegro mantém não é não ao Chega e diz que o tempo tem lhe dado razão. Será mesmo que o tempo tem dado razão ao senhor Montenegro? É isto que está sendo percebido na sua gestão, no seu governo, que ele realmente tem razão na sua postura, na sua conduta? Luiz Montenegro embarca para participar da Cimeira do G20 no Rio de Janeiro, neste fim de semana. Em entrevista ao jornal brasileiro Folha de São Paulo, reforça que radicalismo e imaturidade, vou repetir, imaturidade do Chega não abrem porta a acordos. Ou seja, ele enfatiza aqui que ele não quer conversa com o Chega, ele não quer assunto com o Chega. Não é não e ponto final, e lá de trás realmente ele já tinha dito isso aí. Se alguém tinha esperança que ele pudesse mudar a sua posição, o seu posicionamento, não é não, está dito. Quando disse não é não, entre aspas, a fala dele, a fazer um acordo, fui muito claro em relação a considerar que havia ideias e posturas, radicalismo e imaturidade nesse partido que não abriam essa possibilidade. Ele é muito enfático ao chamar o partido Chega de radical e de imaturo. Naturalmente que cumprirei o meu compromisso e até posso acrescentar que o tempo tem me dado razão, disse Montenegro. Realmente, senhor Montenegro, o tempo tem lhe dado razão. Os acontecimentos no país, de norte a sul, nomeadamente em Lisboa, tem lhe dado toda a razão. O senhor tem toda a razão na sua conduta, no seu modus operandi, é isso mesmo. Sobre uma das questões mais instrumentalizadas pelo partido da extrema-direita, isso aqui eu fico indignado com essa colocação, né? A imigração, Luiz Montenegro afirmou que Portugal presta bastante atenção na fala do primeiro-ministro. Luiz Montenegro afirmou que Portugal precisa de imigrantes, sobretudo jovens e famílias. O primeiro-ministro reforçou que o país é multicultural. Vai fixando bastante isso aí. O país é multicultural e orgulha-se dessa realidade. E foi categórico ao destacar que o combate à discriminação tem sido uma prioridade. Eu ainda vou concluir a matéria, mas eu preciso não perder o raciocínio. E queria que você observasse comigo o que ele disse. Ele disse que Portugal é um país multicultural. Bom, se você for trazer no contexto, digamos que da etimologia da palavra multicultural, você vai observar que multiculturalismo trata-se de situações onde não existe uma cultura muito bem definida, ou se existe, não existe uma predominância. O que existe de predominante são várias culturas, né? E ele afirma que Portugal é um país multicultural. E quando eu falo sobre a perda da identidade cultural, está aqui. O que o senhor primeiro-ministro quer é que Portugal não seja, reconhecidamente, um país com tradições e cultura uniforme ou uniformemente lusitanas. Ele quer um país multicultural, um país sem uma definição exata de cultura. Ou seja, uma salada, um mesclado de culturas, né? E orgulha-se, né, dessa realidade. E foi categórico ao destacar que o combate à discriminação tem sido uma prioridade. Né? Ou seja, temos que manter de fato as porteiras completamente abertas, não podemos, entre aspas, discriminar ninguém, toda a gente é muito bem aceita, e vamos formar aí, vamos trabalhar em prol da institucionalização
desse país multicultural, sem uma cultura predominantemente definida. Luiz Montenegro citou ações do governo para desconstruir preconceitos. Interessante. Um exemplo disso tem sido o reforço da formação das forças de segurança em direitos humanos para reconhecer e lidar com casos de xenofobia de maneira justa e eficaz, né? No começo dessa matéria eu citei que ele estava a embarcar para o Rio de Janeiro para participar da cimeira do G20. Agora vou dar a conclusão, disse que seriam 2 matérias, mas que no contexto seria, na verdade, uma, né? Montenegro vai ao Brasil. Portugal precisa de jovens e famílias, diz o primeiro-ministro. O primeiro-ministro vai ao Rio de Janeiro para a cimeira das maiores economias do mundo e depois segue para São Paulo. Antes da viagem, falou à imprensa brasileira sobre imigração. E não é não ao Chega, ele reafirma, ele insiste em reafirmar essa coisa do não é não. Eu, nomeadamente, eu acho uma maravilha quando ele fala isso, né? Para não dizer o contrário, é nojento demais, né? O primeiro-ministro Luiz Montenegro cumpre a partir da segunda-feira, dia 18, uma agenda de 3 dias no Brasil. A viagem tem como destaque a participação na cimeira do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, evento no qual Portugal entra como país observador convidado pela presidência brasileira do bloco. Montenegro embarca para o lado de lá do Atlântico depois de ter deixado um recado de amizade àquele país. Em entrevista concedida ao jornal brasileiro Folha de São Paulo, ainda em Lisboa, o governante afirmou que Portugal é um país multicultural, que precisa de imigrantes, sobretudo jovens e famílias. Os brasileiros representam atualmente 35% de todos os estrangeiros com autorização de residência, segundo dados do relatório da Agência para Integração, Migrações e Asilo, AIMA, este ano. O primeiro-ministro também revelou o compromisso do governo com o acordo sobre a mobilidade da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mecanismo que garante um canal prioritário da imigração de que Portugal precisa. Luiz Montenegro não se furtou a responder sobre o relacionamento do governo com a extrema-direita. Questionado sobre o cordão sanitário que prometeu quando eleito, ao Chega, reforçou a decisão. Quando disse não é não a fazer acordo, um acordo, fui muito claro em relação a considerar que havia ideias e posturas, radicalismo e imaturidade nesse partido que não abriam essa possibilidade. Naturalmente que eu cumprirei o meu compromisso e até posso acrescentar que o tempo tem me dado razão. Bom, eu vou perguntar para você, o primeiro-ministro tem razão? Essa postura dele do não é não ao Partido Chega, e você sabe qual é a posição do Partido Chega com relação à imigração, nomeadamente imigração ilegal e descontrolada. Não imigração regular, mas imigração ilegal e descontrolada. Você sabe. Bom, a posição dele continua essa, e ele enfatizou. Ele mais do que nunca está sendo muito enfático. E ele frisa que Portugal precisa, sim, da imigração, Portugal precisa de jovens, precisa de famílias, ou seja, a tal política do portas abertas, eu penso que nem tem mais portas. As portas foram arrebentadas, as portas foram arrombadas e nem portas mais tem. Agora tem só uma entrada. É o corredor de entrada para a comunidade europeia. Portugal é esse grande corredor. E cumprindo aí a sua função dentro daquilo que é esperado, das atitudes aguardadas, né, ou sempre expectadas da parte dos globalistas, é isso mesmo. Portugal, a depender deste senhor, continuará sendo aí, como eu acabei de colocar, não portas abertas mais, mas entrada. Porta é uma coisa que fecha, abre, né? Porta é uma coisa que, de certa forma, porta é uma coisa que insinua o controle, correto? Você tem uma porta, você fecha, você abre, tem ali uma maçaneta, tem uma tranca. Agora, quando percebe-se que não tem mais nada disso, que é só entrada mesmo, não há porta, então não tem essa coisa de portas abertas mais, né? A política dele, nomeadamente, hoje pode ser dita como a política de entrada. E nós sabemos que essas entradas não são especificamente somente para Portugal. Entram por Portugal e daqui vão para a Espanha, vão para a França, vão para
vão para os demais países da comunidade europeia. Entretanto, cá em Portugal que a coisa acontece, a mágica acontece, né? É cá em Portugal que existe toda aquela movimentação para os papéis e coisa e tal, e nessa coisa toda aí da documentação. E realmente não há muita coisa, não há nada de bom que se esperar, né? Desses homens que não têm compromisso com a população, que não têm compromisso, que não têm responsabilidade com a nação. Na minha concepção é isso aí, né? E que dentro de uma arrogância, de uma prepotência descomunal, age como o único dono da verdade e ainda chama o real partido de direita português de radical e imaturo. Na verdade, então, a maturidade, né? A maturidade e a leveza de pensamento e tal está com ele. Está com o PSD, está com o PS. O Chega está errado na sua postura de ficar incomodado, de ficar revoltado com tudo que está a acontecer em Portugal de mal, de ruim, e não é pouca coisa, é muita coisa. Então, meu caro amigo, você conclui comigo aí. A depender deste senhor, como é que vai ficar a situação de Portugal? Não há que se queimar neurônios para se chegar a uma conclusiva. Vai ficar de mal a pior, porque não há que se esperar coisa boa disso aí, né? O senhor Luiz Montenegro não quer saber da cultura portuguesa. Ele quer um país multicultural. Ele não quer saber de salvar a cultura lusitana, os costumes e tradições de Portugal que vão para aquele lugar. É o que ele pensa e é o que ele quer com essas declarações que ele faz. Ao declarar e dizer que Portugal é um país multicultural. Isso não significa que não seja um país que possa conviver com outras culturas, mas cada país é caracterizado pela sua cultura própria, a considerar um país milenar como Portugal. Agora, quando ele diz que Portugal é um país multicultural e faz convite para que jovens e famílias venham para Portugal, ele não está dando a mínima para a cultura portuguesa. Isso é querer o fim de uma cultura, de uma identidade, de um povo. Isso é o ponto final. Isso é o ponto final na história de uma nação. É lamentável, é profundamente lamentável que nós tenhamos hoje pessoa com essa conduta, e é complicado demais. Eu peço a você que dê um like nesse vídeo se gostou, compartilha com os amigos e, se considerar viável, eu peço também a sua subscrição no canal para que a gente possa continuar crescendo e alcançando mais pessoas. E voltando a chamar a sua atenção que no dia 23, sábado próximo, haverá um grande manifesto na cidade do Porto, uma concentração de pessoas que querem o bem de Portugal, que querem o bem dessa nação, e ali estarão a dar um brado, um grito de libertação para o fim dessa baderna, para o fim dessa bandalheira. E você deve participar, convida amigos, convida parentes para engrossar a fileira dos nacionalistas, dos patriotas, daqueles que querem o seu Portugal de volta. Um abraço grande para você e até a próxima.